Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Irmãos, o que faz Jesus diferente de todos os mestres é que ele não busca ser sábio, ele é a própria sabedoria. Jesus não deixou em nenhum momento do seu ministério que as circunstâncias o levassem a perder o foco do seu objetivo, a salvação do pecador. Jesus, no capítulo 8 de João, não se mostra apenas sábio, mas também amoroso e misericordioso. Em João capítulo 8, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Amém? A primeira pedra. Este é o título desta mensagem. Queridos ouvintes, no Evangelho de João, no capítulo 8, vimos a narração de um fato que é do conhecimento de todos nós. Uma mulher foi flagrada no ato do adultério. Era de manhã cedo e uma pequena multidão estava na praia, ouvindo os ensinamentos de Jesus. De repente chegou outra multidão, trazendo uma mulher assustada. Aterrorizada seria o termo mais correto. E ela foi jogada aos pés de Jesus. Dividimos esta mensagem em 3 tópicos para nossa meditação. O primeiro tópico, a maldade do ser humano. Irmãos, não era para ser assim, mas esse relato bíblico vem confirmar que os seres humanos são maus, são péssimos, são horríveis. Nós somos assim, meus irmãos. Infelizmente. Existem 2 elementos que podemos observar nesta situação. De um lado, a multidão que queria se divertir às custas da vida daquela mulher. E de outro lado, os escribas e os fariseus que queriam colocar Jesus num beco sem saída. Se Jesus tivesse concordado com a execução da mulher, então o seu ministério de amor seria uma farsa. Por outro lado, se Jesus determinasse o perdão da mulher, estaria indo contra a lei de Moisés, o que não poderia ocorrer, uma vez que ele próprio já afirmara que não viera para revogar a lei de Moisés, mas sim para cumpri-la. Queridos, nós, seres humanos, somos naturalmente propensos a extravasar a nossa frustração e nossa infelicidade sobre pessoas que nada têm a ver com o nosso sofrimento. Essa é uma grande verdade, queridos. O segundo tópico, a reta justiça de Deus. Irmãos, Jesus esperou mais alguns minutos até que a multidão armada com as pedras exigiu de Jesus uma posição, um pronunciamento,
uma decisão, uma sentença. Daí, Jesus se levantou e disse uma coisa que ninguém esperava. Ele não disse sim, ele não disse não. Mas a sua resposta não poderia ter sido mais dura, mais eficaz, mais cortante e penetrante. Jesus disse assim: aquele que não tem pecados, seja o primeiro a atirar a pedra. Queridos, a Bíblia diz que aos poucos a multidão se dispersou. Todos foram para suas casas, acusados pela própria consciência, deixando a mulher e Jesus sozinhos. Irmãos, Jesus não disse: quem não é adúltero, atire a primeira pedra, dando a entender que os que não eram adúlteros poderiam condenar aquela mulher. Porém, a exigência, o requisito, a habilitação exigida por Jesus para que alguém pudesse condenar aquela mulher era uma condição intransponível. O requisito era não ter pecados, não ter nenhum pecado. O requisito era esse, queridos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Terceiro tópico: a justiça do homem é falha. Queridos, não obstante a isso, nós pensamos que podemos atirar pedras sobre aqueles que cometem os pecados que nós não cometemos. Isto é, pensamos que podemos condenar os adúlteros porque não cometemos adultério. Os ladrões porque nós não roubamos. E assim sucessivamente. Olhamos para os pecados dos outros e nos julgamos melhores do que os outros. Mas não é assim. Não é assim. Quando nós condenamos alguém, nós nos declaramos melhores do que as pessoas que estamos condenando. Queridos, algum de nós, com toda sinceridade, pode olhar para os céus e reivindicar, requerer, exigir alguma coisa de Deus, fundamentado em sua própria santidade e pureza? Claro que não. Claro que não. Lembre-se, querido ouvinte, que pecado não é somente matar, roubar e estuprar, como muitos pensam. Mas pecado é tudo aquilo que fere, ofende, magoa e entristece o coração e o Espírito de Deus. Isso é pecado. Isso é pecado. Quando fazemos quaisquer coisas que entristece o coração de Deus, é pecado.
E para concluir essa mensagem, perguntamos: você pode dizer que não tem pecados para poder condenar quem tem pecados? Lembre-se de que o fato de você não ter cometido o mesmo pecado de quem você quer condenar não te autoriza a condenar ninguém, ainda mais se o pecador for você mesmo. Não importa o que façamos ou deixamos de fazer. O que importa mesmo, queridos irmãos, queridos ouvintes, é se nós cremos ou não na misericórdia, no perdão, na regeneração e no amor do nosso Deus. Isso é o que importa. Você crê na misericórdia, no perdão, na regeneração e no amor do nosso Deus? Pensemos nisso, queridos ouvintes. Pensemos nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.